Olá, seja muito bem-vindo a uma série de 3 aulas gratuitas sobre a confeitaria francesa. Durante essa semana você receberá no seu e-mail cada uma dessas aulas separadamente, uma em cada dia, ok? Reserve um tempinho para assisti-las, não são demoradas e irão mudar a sua visão sobre o mundo da confeitaria. Além de te ensinar uma técnica que vai te ajudar a vender muito mais e ainda um doce que todo mundo ama. Eu sou a Patrícia Brisky e hoje vamos fazer juntos um doce que todo mundo ama e vende muito. Porém, eu vou te ensinar uma técnica que fará com que você elimine a concorrência e venda ainda mais. Mas antes eu gostaria de me apresentar rapidamente. Minha jornada na confeitaria começou de uma forma bem simples, aprendendo a fazer doces com as minhas tias. Desde cedo o que me encantava era ver como alguns ingredientes podiam se transformar em algo mágico na cozinha. Mas essa paixão só cresceu e ao longo do tempo eu busquei me aperfeiçoar estudando em lugares que são referência mundial, como a École du Caisse na França, onde me especializei em patisserie francesa, e também na École Le Nôtre em Paris. Além disso, eu tive o privilégio de aprender diretamente com chefes incríveis como Cédric Groullet e de trabalhar ao lado do renomado chefe Sébastien Bouyer em Lyon. Mas o que realmente me diferencia hoje é algo que eu trago desde o início, a vontade de inovar e de fazer diferente. É por isso que nas minhas receitas você não vai encontrar leite condensado. Eu acredito que a confeitaria de verdade vai além do uso desenfreado de um único ingrediente. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Usando técnicas francesas autênticas, você vai poder criar sobremesas que não só se destacam pelo sabor, mas também por serem mais lucrativas e diferentes do que todo mundo faz. Eu sei que você está aqui para aprender algo novo, seja para impressionar em casa ou para transformar essa paixão em um negócio rentável. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Não importa se você está começando agora ou se já tem experiência. Hoje vamos juntos explorar novas possibilidades, sem depender do leite condensado, mas criando doces realmente extraordinários, como alguns dos meus alunos já estão fazendo. Como a Karina, que ganhou muito dinheiro e eliminou a concorrência depois de aprender sobre a confeitaria francesa. Ela mesma fala que não tinha nenhuma concorrência, pois ninguém conseguia copiar o seu menu de bolos e por isso ganhou muito dinheiro. Ou a Luciene, que passou a ter um faturamento maior depois de apresentar doces diferenciados da confeitaria francesa para os seus clientes. Então, preparado para aprender este doce que vai impressionar a todos? Com ingredientes baratos e técnicas que valorizam ainda mais o seu trabalho e que vão levar seus doces a outro nível? Pegue os seus utensílios e vamos começar. A confeitaria francesa pode parecer sofisticada, mas com as técnicas certas você vai ver como é possível criar algo espetacular com ingredientes simples e, é claro, lucrativos. Então agora a gente vai fazer a nossa receita, né? A nossa receita do bolo de chocolate, né? Um bolo bem chocolatudo aí que a maioria das pessoas gosta, né? Principalmente aqui no Brasil. E essa receita eu estou utilizando aí todas as bases da confeitaria francesa, né? Que é o que eu venho falando aí durante este mini curso. Pra gente fazer um bolo bem diferente, com massa diferente, né? Utilizando um método de preparo diferente, com recheio diferente, sem industrializado, sem tanto açúcar, né? Que é tudo isso que a gente vem falando aí durante o mini curso, ok? Então, primeiro eu vou fazer a massa de chocolate, certo? Essa massa de chocolate se chama biscuit chocolat. O nome biscuit, que vem de biscoito ou cozido 2 vezes, é porque antigamente, né, quando tinha aí os fornos, né, na época da realeza francesa, né, quando tinha os fornos de pedra, etc., eles assavam primeiro as coisas maiores, né, os pães ou carnes, o que precisava assar por mais tempo, e aproveitavam o forno depois, quando ele já estava começando a esfriar, para assar as massas de bolo que não precisam de tanto calor assim ou tanto tempo, né? Então eles acabavam assando 2 vezes para fazer as massas dos bolos, né? Não viravam biscoito, né? Não ficava assim crocante, mas eles assavam, botavam uma vez, né? Vinha que precisava colocar mais uma vez para terminar de assar, então por isso que se chama biscuit, né? Ou biscoito também em português, certo? E o biscuit chocolat, essa massa que eu tenho aqui, ela é rica em chocolate, né? Então eu vou utilizar chocolate mesmo, né? Chocolate puro, certo? 70%, com bastante massa de cacau, porque eu vou ter um sabor aí bem concentrado, bem pronunciado do chocolate, que é o que a gente quer, tá? Então, no mínimo, chocolate 50% de cacau, tá? Um chocolate amargo pra gente ter firmeza nessa massa, né?
mas principalmente pelo sabor que a gente quer trazer do chocolate, tá? Então a gente vai utilizar uma técnica de preparo de massa aqui, que é por separação, tá? A gente vai bater as claras em neve com açúcar, que vai virar um merengue francês, certo? E depois a gente vai bater também as gemas com o açúcar. Então a gente vai ter duas espumas e vai juntar elas depois, tá? Esse também é chamado método chiffon, né? Que lembra a técnica de fazer aí o bolo, né? Da massa do bolo chiffon, tá? Mas não é um bolo chiffon, só a técnica chiffon ou por separação, ok? E ela é uma massa amanteigada, né? Ela é uma massa que vai bastante manteiga, então ela fica bem firme, né? Fica muito saborosa. Mas a diferença é que a gente não vai utilizar um método cremoso para fazer essa massa, apesar da massa ser amanteigada, né? Não é necessariamente que a massa é amanteigada que a gente utiliza um método cremoso, tá? A gente pode utilizar diversos métodos para fazer a mesma massa de bolo, tá? A gente só precisa entender o conceito desses métodos, né? Para daí ver o que se adequa melhor, ok? Por ela ser uma massa bem pesada, que vai bastante manteiga, né? Que vai bastante chocolate, principalmente chocolate amargo, que tem bastante massa de cacau e também tem manteiga de cacau, eu optei por fazer esse método por separação, porque aí a gente tem mais incorporação de ar, né, e um ar mais estável, que é o ar produzido pelo merengue francês, tá? E também tem essa aeração que a gente faz com as gemas e o açúcar, né, também incorpora um pouquinho de ar, e aí a gente tem uma massa que não vai ficar densa, né, não vai ficar maçuda ou borrachuda como a gente conhece, tá? Então, por isso que eu vou utilizar essa técnica, esse método de preparo para fazer a nossa massa de chocolate, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer é aqui na minha panelinha, eu tenho água, tá? A gente vai utilizar, ó, a técnica do banho-maria. A gente utiliza a técnica do banho-maria toda vez que a gente quer impedir um calor em excesso no produto que a gente tá fazendo, né? Na receita que a gente tá fazendo, certo? Então o chocolate é muito delicado, então a gente vai utilizar o banho-maria para derreter ele, porque aí a gente não tem tanto contato dele com o calor, já que vai ali encostar só o bowl vai encostar só no vapor, tá? Esse bowl aqui é um que pode ir no fogo, tá? No fogo não, né? Pode ir no micro-ondas ou ter contato aí com um vapor quente. Tem que cuidar do tipo de bowl que você vai utilizar. Esse aqui é de plástico, tá? Ó, então o chocolate aqui com a manteiga. E aí a gente vai deixar eles derretendo juntos, tá? Enquanto isso, aqui na minha batedeira, eu vou fazer o meu merengue francês, certo? Então eu tenho as claras em temperatura ambiente. É sempre importante colocá-las em temperatura ambiente, porque aí as proteínas estão mais relaxadas, né? Aí elas conseguem incorporar mais ar, né? E aí eu vou ter uma espuma uma espuma maior, né? Um volume maior na espuma, certo? Então, toda vez que a gente faz o merengue francês, a gente coloca primeiro as claras sozinhas aqui no bowl da batedeira com o globo, tá? Porque ele que incorpora ar. A gente põe elas sozinhas. E em velocidade média, nunca velocidade alta, a gente começa a bater. A gente nunca faz merengue em velocidade, merengue francês principalmente, né? Em velocidade alta, porque aí a gente tem, com a velocidade muito alta, a gente tem bolhas maiores. E bolhas maiores não são estáveis, né? A gente quer bolhas menores, por isso que a gente começa com a velocidade média e termina com a velocidade média. Merengue italiano, suíço, né? São outras características, né? Mas pro francês é assim que a gente trabalha. Então eu vou começar aí na velocidade 4. Eu vou utilizar metade desse açúcar, tá? Pra fazer o meu merengue, ok? E aí eu vou, agora que ele já começou, ó, a criar uma espuma, uma leve espuma, eu adiciono um pouquinho do açúcar. O açúcar, ele ajuda a dar estabilidade para esse meu merengue, né? Ele vai puxar uma parte da água dessas claras, né? Vai se ligar a essa água. E aí, consequentemente, eu tenho um merengue mais estável, certo? Mas eu tenho que colocar ele aos poucos. Se eu colocar tudo de uma vez no início,
eu acabo criando muito peso nessa espuma e ela não vai se desenvolver tão bem. Ó, então agora eu já tenho uma espuma, né, um merengue legal pra misturar no meu biscuit, tá? Ele forma, ó, esse ganchinho, né, esse ganchinho aqui, ó, que se chama bec do azul, tá? Que lembra o biquinho do pássaro, né, que se chama, que se traduz, né, em português para bico de pássaro. Então, ó, tá firme, né, com esse biquinho pro lado, não pode ser pra cima, porque senão tá muito firme em cima, né, tem que ser pro ladinho. E aí aqui a gente já tem o nosso merengue pronto pra misturar, tá? Ó, então agora eu vou tirar o meu merengue, tá? Do bowl da minha batedeira, porque eu vou utilizar ela pra fazer a segunda parte, né? Por isso que a gente fala por método, né, de separação ou chiffon. A gente vai fazer mais uma espuma agora com as gemas e o açúcar. Então agora a gente vai fazer a segunda parte, tá? Vão as gemas aqui no bowl. Agora a gente pode colocar o açúcar todo de uma vez, tá? A gente vai precisar dele porque com as gemas funciona de uma forma um pouco diferente, tá? As gemas, elas precisam desse açúcar que também vai absorver a água, né, que contém ali dentro delas, mas ele vai criar uma mistura mais viscosa, né? E com isso vai conseguir incorporar ar, tá? O nome dessa técnica aqui é blanchir. Velocidade média a alta aqui, tá? Ó, aqui a gente já tem a nossa mistura pronta, tá? E a gente sabe que essa mistura, né, de gemas com açúcar tá correta quando ela forma, ó, a fita. Tá vendo? Esse é o ponto ruban ou fita, que ela forma um risquinho, né, uma fitinha quando ela cai do batedor dentro do creme. Então agora a gente vai na batedeira mesmo em velocidade baixa, tá? Velocidade mínima, adicionar o chocolate, ó. O chocolate com a manteiga, tá? Já foram bem derretidos juntos. Pode ser feito esse processo aqui também de derretimento no micro-ondas, né? De 30 em 30 segundos, mexendo sempre entre cada espaço, né, de tempo e outro, certo? Então, ó, velocidade baixa. A gente vai adicionando o chocolate aos poucos. Ele não pode estar muito, muito quente agora não, tá? Tem que estar morninho. Ó, agora eu vou adicionar o trigo, tá? E aqui eu tenho fermento em pó e sal, ok? Eu vou misturar os dois juntos.
Então agora eu vou misturar na mão, tá? Esse processo precisa ser feito de uma forma bem delicada, né? Adicionando aí, incorporando o trigo para não desenvolver glúten, porque senão a minha massa vai acabar ficando muito firme, né? Muito dura. Ó, vou mexer aqui, misturar um pouquinho só para qualquer respingo, né? Que aqui do lado não incorporou direito. Agora eu vou colocar peneirando, primeira parte dos secos. Ó, observe o movimento, né, da minha mão, que ela vai de baixo pra cima. E aí, ó, raspando as laterais. Dessa forma a gente mistura, né, delicadamente. Não tem tanto perigo de desenvolver o glúten e também de tirar toda a aeração que a gente fez nessa massa, né? Depois que incorporou a primeira parte, a gente vai para a segunda. A gente peneira só para evitar gruminhos, tá? Peneirar não vai deixar nosso bolo mais macio, né? A incorporação de ar, sim. Peneirar o trigo não, a gente só faz pra tirar qualquer gruminho que tenha ficado. Ó, e agora por último a gente vai adicionar o merengue, certo? Sempre por último, porque senão a gente vai ficar mexendo, né? Se a gente adicionar ele antes, vai ficar mexendo ali, vai tirar a aeração, né? Agora, a técnica que a gente vai utilizar aqui é a técnica de igualar texturas, certo? Aqui a gente tem uma textura que é muito leve e aqui uma textura pesada, né? Se eu jogar tudo de uma vez, a gente vai precisar mexer mais tempo para conseguir incorporar corretamente. Agora, se eu deixar essa mistura aqui um pouco mais leve, essa daqui vai conseguir incorporar mais fácil, sem eu mexer tanto. Tá? Então, por isso que a gente põe uma parte primeiro. E aí mistura, ó. Novamente, de baixo pra cima, ó. Raspando as laterais. Ó, e agora eu tenho já essa daqui muito mais leve. Segunda parte. Ó, sempre meio que dobrando, né? Dobrando a massa, ó. Uma por cima da outra, tá vendo? Ó, e a partir do momento que já tá tudo incorporado, eu paro de mexer, né? Pra não justamente tirar toda a aeração que eu fiz, tá? Então, ó, uma massa amanteigada, né? Uma massa que tem bastante gordura, por causa da manteiga e da manteiga de cacau, né? Que teoricamente seria uma massa pesada, porque vai bastante chocolate e essa gordura. E eu consegui, com a técnica, né, de separação, deixar ela bem levinha, né? Com a técnica de método de preparo por separação, ou chiffon, né? Algumas bibliografias chamam essa técnica de chiffon, tá? Então, pode ser, né? Tanto uma quanto a outra. Agora a gente vai colocar, então, nas nossas forminhas, tá? Vou mostrar aqui como é que eu faço. Ó, então eu utilizo, normalmente, forminhas separadas para assar as minhas massas, tá? Eu acho que se assar separadas, elas ficam mais leves, né? Porque não tenho tanta quantidade de massa aqui dentro. E normalmente elas ficam mais retinhas, eu não preciso ficar cortando depois e comprometendo a estrutura da massa, certo? Essa aqui, ó, que eu tenho é de fundo fixo, pode ser de fundo removível também. E ela tem 15 centímetros de diâmetro, tá? E aí, eu não unto a lateral das formas, certo? Porque
Dessa forma, a massa ela agarra na lateral e cresce mais reta. Se eu untar, tem mais chances de ela acabar encolhendo até num formato meio de cone, certo? Então, por isso que eu não unto as laterais. Eu utilizo esse disquinho aqui, ó, de papel manteiga, tá? Que eu vou mostrar agora como é que a gente faz. Ó, então eu corto um papel manteiga, né, com a largura da forma, certo? Que aqui no caso é 15 centímetros. E aí, eu faço algumas dobraduras. Primeiro eu dobro uma vez no meio. Ó, aí eu viro de lado, né, essa parte aqui, ó, que tá dobrada, ponho meu dedo bem no meio e dobro mais uma vez. Certo? Aí eu vou ter um retângulo, né? Aí, ó, nessa pontinha aqui, onde todas as dobras se encontram, né? Eu dobro mais uma vez. Certo? Seguro aqui e mais uma. Até formar um conezinho. Aí, ó, no centro da minha forma, eu coloco a pontinha, né? Eu meço mais ou menos onde é. E aqui, na lateral, eu corto reto, ó. E aí, eu vou abrir. E eu tenho fundo de papel manteiga. Eu gosto de medir também a quantidade, né, em gramas que vai dentro das minhas forminhas, tá? Essa aqui vai dar mais ou menos umas 230 gramas em cada aro. Então agora eu tenho aqui meus 4 discos, né? E eu vou assar no meu forno médio, né? O meu forno aqui médio tem aí 180 graus, tá? Aí você vai ter que ver no seu forno qual seria a temperatura média pro seu caso, ok? Pro seu forno, né? Dependendo do forno, pode mudar bastante. E se, né? Se eu não tiver as 4 forminhas separadas, né? Como é que eu posso fazer? Você pode assar em pelo menos 2, né? Assa em 2 formas e aí corta depois no meio a massa, certo? Assar em uma forma só, eu não iria indicar para esse tipo de massa aqui por ela ser um pouco mais pesada, tá? Então, daria para fazer nesse sentido. Ó, então pra gente testar, né, se a massa já tá bem assada, a gente vai com o palitinho, ó. Ele tem que sair limpinho ou com uns pedacinhos também de massa, né, pouquinho grudado, não tem problema. Ela só não pode estar o palitinho super molhado, tá? E aí, assim, como essa massa, ela é muito fofinha, ó, ela já tá começando a soltar das laterais, tá vendo? Ela tem a característica de encolher, né? Como ela tem bastante aeração. Então é legal deixar ela esfriando, né? De ponta cabeça, ó. Em cima de uma grade, tá? Uma grade que nem, né? Como essa daqui. Porque aí vai circular o ar e aí ela não vai encolher tanto, ok? Se não tiver uma gradezinha assim, dá pra colocar também na grade do fogão, né? Também funcionaria. Tá? A aula de hoje já te deu uma ideia do mundo de possibilidades que a confeitaria francesa oferece, né? Vamos encerrar por aqui, mas em breve você receberá a segunda aula deste mini curso no seu e-mail. Até lá!